A primeira pergunta, se escuta bem? Sim. Sim. Gratidão. A primeira pergunta é como podemos perceber a vantagem e o benefício para nós e para outros da entrega incondicional. Quer dizer, qual é a percepção que nós podemos ter que aquilo está acontecendo? E o primeiro síntoma que o ser tem, quando ele fica em uma condição de entrega incondicional, é que ele vive esquecido dele. Se não tem esquecimento dele, ele não tem entrega incondicional, porque ainda fica entregue para o mundo da matéria, das forças psíquicas, das metas pessoais, das metas egoístas. Então, aquele ser que fica entregue genuinamente para a vida interna, ele já não pensa nele. Ele coloca toda a sua energia para ser um receptor, um espelho da vida interna. Então, isso simplesmente. Depois, em cada uma das pessoas que transite aquele processo, distintos detalhes vão ficar presentes. Mas se não fica o esquecimento de você, não tem entrega incondicional. Não tem. É incompatível que o ser pense em seu sucesso, seu êxito, se alcançar as metas pessoais, egoístas, individuais, com isto de falar de entrega incondicional. Incondicional é que você não tem condição nenhuma, que só tem sua consciência posta na receptividade da vida interna. Porque você não pode ficar entregue para o mundo da matéria, porque isso é mais do mesmo. Em todas as encarnações, a humanidade faz o mesmo. Então, quando falamos hoje na transição do planeta da entrega incondicional, estamos falando de colocar perante a vida cósmica, perante a vida interna, toda a nossa consciência e todo aquilo que nossa consciência tem para trabalhar para o plano evolutivo. Então, ninguém pode ficar pendente de suas próprias metas pessoais e egoístas e falar de entrega incondicional. Isto é assim de simples, não temos outro jeito. E como saber se estou a cumprir a missão que me foi destinada? Quando falamos de missão em cosmosofia, falamos planificação interna. Porque é a planificação interna. Todos, quando vamos para encarnar, que vinimos para a matéria, se já temos uma alma desperta e nossa consciência fica aberta e receptiva, todos temos uma planificação para executar aqui na matéria. Então, isso que se fala de missão em cosmosofia é a planificação interna. Então, você, para ter um indício, para ter alguma sinal de que a sua planificação interna, em alguma medida, começa a se cumprir, é que você tem que ter como prioridade a sintonia com a vida interna, a disponibilidade para a vida interna, a disponibilidade para o plano evolutivo, isto que falávamos recém da entrega incondicional, porque necessita o cumprimento da planificação interna que você não pueda ficar dividido. Se fala assim, dividido? Você não pode servir a dois senhores. Aquele que sirve a dois senhores não tem possibilidade de cumprir com sua planificação interior. Então, isto de que o primeiro tem que ser o plano evolutivo, a busca do cosmos interno, ficar com aquela entrega incondicional, é o campo principal que você tem que colocar como base, é o contexto fértil que você tem que colocar para começar a falar da assistência do plano evolutivo e do cumprimento de sua planificação interna. Se isso não fica presente, ainda você tem que trabalhar muito.
E nesta humanidade da superfície da Terra, a maioria não pode cumprir com a planificação interna, por vários motivos. Um deles, porque a maioria não ficam despertos espiritualmente, por lo qual toda a sua energia é colocada na búsqueda material, na busca material, no sucesso, sim? Poder ter sucesso em seus propósitos individuais, suas metas egoístas, personais. Não conhecem metas universais, altruístas, solidárias, metas cósmicas, podemos falar. Então, quando você fala, sim, da missão ou fala da planificação interna, tem que entender que aquela planificação ou aquela missão é uma parte do plano evolutivo, não fica a parte do plano, é uma parcela do plano evolutivo. Então, se você percebe que sua planificação interna é uma parcela do plano evolutivo, nenhuma meta personal é compatível com aquilo. Porque o plano evolutivo não pode ser atendido quando toda a sua energia ainda tem propósito material. Aqui a maioria das pessoas vai detrás do benefício material, do poder, do dinheiro, e de tudo que já sabemos. Não vamos a falar de todas as coisas que mostram que o ser não tem, no nível interno, suas prioridades e suas próprias metas. Então, para que um ser pueda avançar com aquela planificação interna, ele tem que ter uma profunda vocação de conhecer a fonte que passou para ele aquela planificação. Porque a planificação interna necessita um doble sentido circulatório para a consciência. O ego vem do mundo interno para a matéria. Quando fica na matéria, o ego tem que retornar energia, tentando ficar em sintonia com o mundo interno, com a fonte que colocou ele na matéria. E se você não tenta sintonizar aquilo, não é uma ferramenta para o retorno da energia através da vocação interna. Então você não pode falar aqui de planificação interna, porque não pode colocar alimento para aquela planificação se sua consciência não fica exclusivamente disponível para aquela fonte que passou a planificação interna. Então, a execução da planificação interna é um fato de duplo sentido circulatório. A energia descende e ascende continuamente, simultaneamente. Então, isso alimenta a consciência do ser para poder sostener seu trabalho evolutivo e manifestar aquela planificação interna, aquilo que muitos falam de missão. Como é que a cosmosofia pode melhorar o nosso mundo? A cosmosofia não é uma doutrina, não é uma religião, não é uma técnica. Então, não é uma proposta organizada para melhorar o mundo. Mas a cosmosofia tem a capacidade de colocar ferramentas individualmente e, quando as condições são adequadas, grupalmente, em pequenos grupos. Mas o que a cosmosofia pode fazer pelo mundo é colocar ferramentas para a consciência. A consciência que fica disponível para as ferramentas da cosmosofia, elas logo podem aplicar aquelas ferramentas no mundo. Mas nós não trabalhamos tentando instalar no mundo uma técnica, uma doutrina, um conhecimento, uma religião. A cosmosofia passa ferramentas para que o ser pueda ficar intimamente perante de seu próprio interno, tentando sintonizar como aplicar aquelas ferramentas. E uma das ferramentas mais importantes que estimula a cosmosofia é a obediência, a fidelidade. Porque ninguém pode fazer nada para o mundo
se não tem fidelidade e não tem obediência. Então a cosmosofia revela para você essa importância da relação com o mundo interno, com o cosmos interno. E como o ser que começa a ser consciente daquele cosmos interno, a consequência começa a obedecer aquilo que procede do próprio cosmos interno. Começa a ter uma fidelidade acima de todas as fidelidades que são pura ilusão, porque o ser que não pode ser fiel à própria vida interna, ao próprio cosmos interno, não pode ser fiel a nenhuma coisa. A fidelidade pode ser manifestada em tudo, mas só se a fidelidade é legítima, e a fidelidade legítima é para o próprio cosmos interno. Então, isso é o que oferta, o que oferece a cosmosofia. Uma concepção diferente, que são os indivíduos, quando eles podem viver um processo de maturidade, de expansão, de elevação, que têm a tarefa de ficar no mundo, sem pertencer ao mundo. A cosmosofia coloca ferramentas para essa experiência que falou o instrutor Jesus. Ficar no mundo sem pertencer ao mundo. A cosmosofia hoje vem a colocar essas ferramentas para que você pueda ficar no mundo, mas não pertencer ao mundo. E quando você tem essas ferramentas e não pertence ao mundo, então você pode trabalhar para que o mundo pueda receber aquilo que pode permitir que ele pueda ficar em uma síntese para esgotar o processo que ainda temos que desenvolver da transição do planeta. O que é a consciência? Para que serve? É interessante a pergunta, porque sempre esse tipo de perguntas leva a que não tem muitas respostas para isso, viu? Porque é como falar para que serve a vida. É um fato que os seres têm que confirmar intimamente para que serve a vida. Mas a consciência é o que se fala do ser. No mundo interno para o cosmos, consciência e o ser é o mesmo fato. Então, em certos estados, a consciência se manifesta como um ser individual. Em outros estados, a consciência ela fica em coligação com entidades cósmicas que são conjuntos de consciências, mas sempre consciência e o ser é o mesmo. Então, para que serve a consciência? Para que aquilo que falamos de ser pueda ficar em coligação cósmica. Se o ser não tem esse princípio que falamos de consciência, ele não pode ficar integrado, se não pode ficar em coligação com a vida cósmica. Então, são duas caras de um mesmo elemento, o ser e a consciência. E a consciência é o que garantiza ao ser a coligação com o cosmos, com a vida única. Então, qual é o maior desafio para a consciência? Se integrar com a vida cósmica. Porque quando a consciência começa seu processo evolutivo, começa muito dormida, se fala, não? Adormecida. Isso acontece no mundo mineral, depois fica mais aberta no mundo vegetal, passa para o animal e assim chega ao humano e transcende mesmo o reino humano. Então, é aquela integração com a vida cósmica, com as leis cósmicas. Esse é o maior desafio para a consciência. Ultrapassar aqueles limites que são vividos no mundo mineral, vegetal, animal, nas primeiras etapas da trajetória no reino humano. Porque isso é o que a consciência tem que conseguir, ultrapassar essas limitações. Mas não são as únicas. Cada vez que a consciência fica expandida, tem
que vivir otras pruebas, tiene que vivir otros enseñamientos y su trayectoria evolutiva es trascender continuamente los límites de un arquetipo, ¿sí? Y pasar para el trabajo con otro arquetipo mayor, ¿sí? Entonces, esa es la tarefa, eso que acontece, o desafío más grande. ¿Y cuál es el propósito mayor del ser humano? ¿Sí? Trascender a ilusión y se descubrir como conciencia cósmica. Eso es lo mayor que puede acontecer en el ser humano. A trascendencia de ilusión y se descubrir como un ser cósmico, como conciencia cósmica, como vida cósmica, como esencia cósmica. Ainda eso no reino mineral es imposible para la conciencia, tampoco no vegetal ni animal. El ser humano pasa por aquel proceso. Él tiene que trascender la ilusión, que él forma parte del mundo de la materia, y se descubrir como conciencia, vida, esencia cósmica. Eso es principal. A partir de ese proceso, el ser humano va a vivir de una manera totalmente diferente. Es el principio de la liberación del ser. Cuando él ya rompe aquella ilusión donde él piensa que forma parte de la vida material y que la única verdad es la materia. Aquí preguntan si la noción de energía es central. Sí, energía viene da fonte única, o que se fala de energía única. Qual a unidade? A unidade é o imutável, o coordenador único do cosmos, o imutável. Esse é o princípio da unidade. É um eixo absoluto, imutável, de consciência, de energia, de essência, de vida. Tudo o que acontece é sustentado por aquele imutável. Todo puede evoluir, todo puede se expandir, porque aquel inmutable es inmutable. Para que las leyes de expansión puedan se cumplir, tiene que existir un núcleo inmutable de conciencia cósmica. Ese núcleo inmutable, con su inmutabilidad, permite que todo aquello que tiene que hacer experiencias mutando, puedan hacer aquellas experiencias. Entonces, hasta que el ser no puede ficar flexible y puede renunciar a razonamientos, a comparaciones, a análisis, no va a comprender bien o que es aquel inmutable, aquel núcleo inmutable. Cuando él va ficando más perto da propia esencia, porque a esencia es inmutable también, a medida que él fica más perto da propia esencia, que puede ficar una sintonía más amplia con la propia esencia, ese conocimiento da propia esencia va a permitir que él pueda identificar lo inmutable na esencia de él mismo. Porque o único que não muda no cosmos é o imutável e a essência presente em cada indivíduo. A substância muda, a consciência muda, a substância tem transformações, a consciência tem transformações, mas a essência é imutável, é indivisível. É o mais perto daquele núcleo imutável que temos para compreender essa realidade oculta. Então, como em todo aquela essência imutável fica presente, en alguna etapa de evolución nos tenemos esa posibilidad de descubrir, de asimilar, de aprofundar, de percibir, de confirmar y de expresar aquel núcleo inmutable a medida que nos expandimos y trabajamos nuestra propia mutabilidad.
aqui perguntam o que é a lei de necessidade. A lei de necessidade é a lei que fixa as prioridades em todo o cosmos. Não existe uma prioridade que não é respaldada, sustentada pela lei de necessidade. Donde você encontra uma prioridade, a lei de necessidade confirma que aquilo é prioritário. Então, a lei de necessidade atua em todo o cosmos. Atua na lei do karma, na lei evolutiva superior, aquela lei de ciclos, aquela lei do equilíbrio. Sempre ela é responsável das prioridades nos universos. Mesmo as partículas pequenas, como as mais grandes partículas, as mais amplas. Mesmo nas galáxias, que é um pequeno planeta primitivo. A lei de necessidade é aquela que confirma, respalda, sim, as prioridades. Então, ela trabalha com isto que se fala da lei de sustento. Então, aqui dizem como se processa a actuação da lei do sustento. Se processa através de 3 leis que são subsidiárias, quer dizer, são leis que trabalham para a lei do sustento, que são a lei de necessidade, que falávamos recém, que ela confirma que algo é necessário, que é prioritário, ¿sí? E temos também a lei de correspondência e a lei de manifestação. Então, a primeira lei, a lei de necessidade, a lei de correspondência, a segunda, e a lei de manifestação, a terceira. A lei de necessidade, como falávamos, ela confirma que aquilo é necessário. A lei de correspondência, ela abre uma cerimônia que permite saber quando aquilo corresponde se manifestar. E a lei de manifestação faz a síntese e permite que aquilo se manifeste. Então, a lei do sustento trabalha assim. A necessidade, que confirma que aquilo é prioritário. A correspondência, que confirma quando corresponde aquilo se manifestar. E a lei de manifestação, que fecha o círculo e faz a síntese. E aquilo se manifesta. Então, assim podemos perceber que a lei de sustento, junto com aquelas outras leis de necessidade, de correspondência e de manifestação, são ferramentas, ¿sí?, da lei da criatividade. São energias criativas, porque são as leis que permitem que aquilo que é necessário em um plano, em um nível, em uma dimensão, pueda se manifestar. Aquilo pueda se implantar. Então, você não pode ver a necessidade fora da lei da criatividade. Mas se o que você pensa que é necessidade e aquilo é desejo, aí a lei criativa não tem nada que fazer. Então, quando você trabalha com seus desejos para satisfazer seus desejos, suas ambições, suas metas pessoais, e pensa que é um grande criativo, porque você descobriu a pólvora para avançar em suas metas, viu? Isso não é criatividade. Isso é um envolvimento com as forças da matéria. Você fica envolvido com aspectos kármicos, psicofísicos, ¿sí? Você fica em uma etapa ainda onde confunde desejo com necessidade. Então, muitas pessoas têm ambição, que a ambição é um formato do desejo, ¿sí? E pensa que se você pode dirigir sua ambição de um modo efetivo, então você é um grande criador, porque criou as condições que você desejava. Viu? Então, não tem nada a ver o desejo com as necessidades. Uma pessoa que é um co-criador, que é uma ferramenta de energia criativa, ele não trabalha para seus desejos. Ele tenta ficar atento às sinais e à própria vida interna. Ele obedece aos estímulos internos, aprende a reconhecer os códigos presentes nas sinais e trabalha para que então o que é necessário pueda ser manifestado no momento correspondiente. E também
dice por que muitos de nós ignoram as leis cósmicas e porque ficam identificados com as forças da matéria. Quais são as leis cósmicas para esta humanidade? Como muito a lei da gravidade, sim? O protocolo que fazem os planetas em volta do Sol, todas coisas que são fatos materiais. Então, os astrólogos e os astrônomos, quando falam do cosmos, falam de uma quantidade de manifestações que são netamente materiais e que respondem a magnetismo, a fluxos de energia de distinto tipo, mas todas questões bem materiais, mesmo matemáticas em termos materiais. Mas nós não somos seres cósmicos na prática porque confirmamos como única verdade a matéria. Nós internamente todos somos seres cósmicos, todos. Ninguém pode ficar fora disso. Mas na prática somos seres que ficamos presos da matéria. Só reconhecemos a matéria como única verdade. E quando nossa vida na matéria flutua, nós ficamos muito angustiados, ou ficamos zangados, ou ficamos depressivos. Sabe por que os seres ficam assim quando vivem as flutuâncias da matéria? Porque eles não podem suportar que a matéria não responda à devoção que eles colocam nela. Quando a devoção de você é para o único, para o imutável, presença cósmica, todos os acontecimentos da matéria não vão tirar para embaixo você. Você vai viver tudo com um equilíbrio diferente, com harmonia. Mas se você colocou sua devoção no tratamento da matéria, tem que confirmar em algum momento que a matéria não vai pagar nunca sua devoção. Porque quando você coloca a devoção na matéria, isso se fala de desvio devocional. E quando você trabalha com desvio devocional, tem que pagar o preço disso. Um dos preços é que a humanidade não descobriu que é cósmica, viu? Aqui perguntam como está relacionada a doença psíquica, Alzheimer ou demência precoce com o resgate. É interessante esta pergunta, porque tudo aquilo que é energia de purificação, tudo aquilo que é a lei de purificação trabalhando, facilita o retiro das consciências no momento do resgate. Quanto menos purificado é um campo de energia, mesmo que uma consciência, um indivíduo, sim? O resgate tem que aplicar maiores energias, mais amplas, mais profundas, mais fortes. Então, esta purificação tanto grande que vive a humanidade da Terra e a Terra toda, principalmente na sua superfície, é um fato para sintetizar o processo de resgate. Quanto mais purificado fique o campo da superfície da Terra e os seres mesmos que habitam a superfície da Terra, o resgate pode sintetizar e administrar melhor suas energias. Então, pode acontecer que um ser, até certa etapa, um momento de uma encarnação, ele não pudo definir sua condição de resgatabilidade. Mas, se passa e aceita profundamente com gratidão uma situação purificatória,
algum fato de saúde, não importa qual, se ele aceita profundamente, abraça isso, então pode acontecer que ele está definindo sua condição de resgatabilidade. E até que ele não passa aquela prova, pode não definir sua condição. Mas se ele repulsa aquela doença, ele fica zangado, ele pensa que é injusto, pode acontecer que ao não aceitar isso, ele não fica como ser resgatável. Então, alguma pessoa pode pensar, é muito exagerado isso. Mas não, existe um limite para tudo. E a transição, ele fica estendida, porque precisamente existe um limite, e a energia cósmica e as hierarquias solares e as hierarquias planetárias estão permitindo que nós trabalhemos para conhecer o benefício desse limite, porque senão já foi. A hierarquia fez a transição do planeta e já foi. Não tem mais problema. São as tormentas solares. É um fato incrível. Bom, vamos a ficar... ¿Vieron as forças como elas respondem? Não gostam de certas questões. ¿Viu? Não gostam de certas questões. Vamos? Bem, vamos a tentar não mover muito aqui. Este é o monstro que despertou. Acordou o monstro. Ele escutou purificação, fim do ciclo da transição e não gostou. Bom, então o fato é este: quanto mais trabalha a lei de purificação, tanto individualmente como a nível universal, e todas as escadas dentro desses extremos, o fato do resgate e a harmonização do processo para fechar a transição do planeta é mais ampla, mais síntese, mais economia. Este é o fato. Então, aqui fala de Alzheimer, de demência, não importa o que. O importante é a atitude do ser perante daquilo que acontece com ele. Se a atitude é correta, então ele é uma ferramenta para ampliar as possibilidades de síntese e de economia na transição do planeta. Porque ele não tem que pensar egoístamente em sua condição, em sua doença. Veja que falávamos de que o ser tem que ficar esquecido dele. E sempre tem que ficar esquecido dele. Não com amnésia, hein? É outra coisa isso. Esquecido dele quer dizer que ele mudou o foco das prioridades, que ele confirmou que se ele não coloca o bem comum como uma ética superior e cósmica, sua consciência, então ele vai a incrementar, aumentar, ampliar o egoísmo na superfície do planeta. Então ele descobriu que o esquecimento dele significa que ele sabe que as leis se encargam dele, mientras ele fica esquecido dele, atendendo às necessidades universais. Então, mesmo que com a doença ou com qualquer outra prova, o ser tem que ficar com essa sintonia, essa compreensão, essa predisposição. Se ele consegue isso, então passa a ser uma ferramenta do processo planetário do resgate. Por quê? Porque ele está trabalhando seu próprio resgate. Ele eleva a consciência. Um ser não pode ser resgatado, além das doenças e provas, se ele não faz seu próprio resgate. O ser tem que levar seu próprio resgate para frente. E aqui vamos antes de seguir com outros temas, vamos a falar um pouco da tarefa Uxim, desta tarefa cósmica
de nosso grupo. Qual a tarefa de um grupo XIN? Pode aprofundar a instrução para os coordenadores de um grupo, para o coordenador de um grupo? São duas perguntas. Qual é a tarefa de um grupo XIN? Trabalhar com energias pioneiras que puedan antecipar novos padrões de vida e de conduta. Porque o pior que pode acontecer em um conjunto kármico humano é que não puedan trascender seus padrões de vida e de conduta quando o ciclo está alimentando aquelas mudanças. Aqui a humanidade recebeu muitos estímulos em distintas etapas para mudar seus padrões de vida e de conduta, e a maioria desses estímulos não foram receptados, não encontraram receptividade. Então, o que aconteceu? Que nós ficamos inércicos com pequenas mudanças, não muito transcendentes, ¿sí? E confirmamos sempre os mesmos padrões de vida e conduta. Quais são? Egoísmo, ¿sí? Metas pessoais, individualismo, ¿sí? Não ficar atentos às necessidades planetárias, pensar que tudo o que fica aqui no planeta é para satisfazer nossos desejos, nossas ambições. Então, um grupo como o XIN é um grupo que fica estimulado para levar à prática, como exercício espiritual, a mudança dos velhos padrões e a implantação de novos padrões de vida e novos padrões de conduta. Então, um grupo como o XIN ou qualquer outro grupo atualizado tem que ter essa capacidade de poder viver o eterno presente implantando as energias desses novos padrões. Se isso não pode ser feito por um grupo, é mais do mesmo que sempre fizemos aqui nesta humanidade. Não tem sentido. Mas nosso grupo, mesmo com tudo que tem que transcender, com todos os efeitos, os erros que temos como seres encarnados, temos essa prioridade do plano evolutivo, da planificação interna, do esquecimento de nós. Ficar atentos, porque em qualquer momento, internamente, podem pedir para nós soltar alguma coisa que implantamos há um mês ou há 2 anos e começar com outra energia. Então, um grupo como o XIN tem que ficar disposto a soltar e renunciar a todo em qualquer momento. Porque ninguém sabe quais são os ciclos da energia, quais são os ciclos e as etapas que a energia tem preparado para nós. Então, se você não tem essa receptividade e não tem essa capacidade de ficar soltando, de ficar renunciando a todo, com a antecipação mesma a que aquilo seja pedido à sua consciência, então você vai ficar em inércia. Nós lá como grupo ficamos abertos para renunciar a qualquer coisa, mesmo que não sabemos qual vai ser aquela coisa. Com antecedência já nós ficamos atentos para renunciar, para soltar, ficar abertos para aquilo que não sabemos que a energia pode colocar. E se essa atitude fica nos indivíduos e nos grupos, eles podem ser ferramentas dinâmicas da mudança da situação da transição do planeta. Porque o que necessita a transição são seres que não instalem, não implantem inércia com suas condições psicofísicas. A maioria dos seres fica tanto identificado com aquilo que conhecem que não podem ficar abertos ao desconhecido. Então, um grupo como o XIN é um grupo absolutamente disponível para que aquilo que até agora é desconhecido, quando tem que se revelar, pueda encontrar receptividade nos indivíduos e no grupo mesmo. Em quanto a este fato da instrução para os coordenadores de um grupo, para o coordenador de um grupo, é muito simples. Muito. O coordenador do grupo é
alimentado internamente, ocultamente, para que naquela etapa ele pueda coordinar. Que quer dizer isso? Que ele tem que fazer o mesmo trabalho que aqueles outros, que é o mesmo que o coordenado que ele tem, que aqueles que ele coordena. Só que ele não sabe que existe uma cerimônia interna que vai a abastecer, alimentar aquele processo de coordenação que ele tem que desenvolver. O coordenador do grupo não vai perceber que ele é o coordenador, que é o mais grande, que é o melhor, ¿sí? Que ele sabe todo, que é o primeiro operante de energia. Não. O coordenador do grupo tem que ser suficientemente equilibrado para perceber que o único que tem que fazer é reforçar sua alinhação, sua sintonia, sua obediência, sua fidelidade. Qual é a diferença com aqueles outros? Que certas revelações, informações, estímulos só vai receber ele. Então, ele tem que ter uma relação de harmonia, de fraternidade, de equilíbrio com aqueles outros, porque o respeito não se ganha pela força. Você vai ganhar respeito como coordenador pelo seu equilíbrio, sua aceitação, seu exemplo, sua harmonia, sua receptividade. Se o coordenado percebe que o coordenador tem essas condições, ele vai ser estimulado para reconhecer ao coordenador como a ferramenta cerimonial transitória para essa etapa. Então, o coordenado e o coordenador não têm que ficar em fricção. ¿Sí? Pelo contrário, tem que se coligar, e é como as peças de um barco, de uma embarcação. Uma fica na ponta, abrindo água, e outra vai detrás dela. Então, não todos podem ficar na ponta. Por quê? Porque o processo evolutivo do cosmos é vertical e hierárquico. Então, um coordenador, ¿sí? Além de tudo isso que nós falamos, é um ser que transitoriamente está treinando uma posição hierárquica dentro do grupo, um lugar hierárquico dentro do grupo. Ele está treinando a energia hierárquica. Então, o coordenador tem que ter equilíbrio para quando ele pode receber aquela oportunidade de coordenar, não pensar que ele é melhor que os demais, que ele é mais que os demais. Qual é a diferença? É que ele, para essa etapa, tem as condições. A energia considera que para essa etapa, nesse conjunto de seres, ele tem as condições. Mas na etapa seguinte, pode acontecer que ele ainda pode oferecer condições, ou se esgota a sua etapa e outra pessoa passa a coordenar. Isso nos grupos Uxin acontece continuamente, só que algumas pessoas têm períodos muito extensos, longos de coordenação, e algumas pessoas, outras, mais pequenos, mais curtos, se diz? Curtos. Então, este é o fato para coordenar. Primeiro, entender que você não é melhor que outro, é diferente, e essa diferença perante a energia define que você, para essa etapa, é quem tem que coordenar. E o que fazer aqui quando as emoções e os pensamentos vão para embaixo, tem uma condição inferior? É o mesmo que você tem que fazer quando fica num rio mergulhando. Não pode permitir que a corrente leve a você não sei aonde. Se você mergulha, ¿sí?, em um rio, neste caso o rio kármico das situações, e os pensamentos e os sentimentos vão para embaixo, você tem que trabalhar naquele rio para não ficar afogado, ir para onde tem que ir, mesmo que as forças do rio vai no sentido contrário. Então, as forças involutivas, as forças do rio,
vai tentar que você não pueda fazer aquilo que tem que fazer. Alguns seres vivem esse processo de uma maneira muito forte, muito abatidos, batem com ele as forças, sim? Muito. Mas se as forças podem bater muito com você, isso fala que você tem as condições para poder trabalhar com essas forças, com essa intensidade. Por isso ninguém tem que pensar que já fica vencido. Ah, não posso com isso, não posso, é muito para mim. Não. O que é muito para você é a sensação que você tem respeito àquelas forças e ao potencial das forças e não pode permitir compreender o próprio potencial, que não é psicofísico, é interno. Então, quando os pensamentos e sentimentos vão para embaixo, são de condição inferior, é sua responsabilidade, sua tarefa, seu trabalho evolutivo, colocar em cima os pensamentos, levar eles para o interno, elevar os pensamentos primeiro e depois, com os pensamentos suficientemente sintonizados, os sentimentos vão detrás deles, vão com eles. Então, ninguém fica aqui para ser vencido por essas situações. Ninguém. O ser que mais problemas tem psíquicos, sim? Ele tem o potencial para trabalhar com ele. Por quê? Porque a lei do karma não tem nenhuma intenção de impedir que você pueda avançar evolutivamente, mas não vai colocar as mesmas interferências para todos os seres. Então, existem seres que têm facilidades para poder manter pensamentos em sintonia com sua vida interna, mesmo que com flutuâncias, os sentimentos também. E outros têm muitos inconvenientes, mas cada um deles está colocado na situação que necessita para o processo evolutivo que nesse momento tem que viver. Então, fique atento. E, se quer tomar precauções, você não tem que ser cúmplice das forças, porque quando os pensamentos e sentimentos vão para embaixo, você tem responsabilidade. Porque quando eles não vão para embaixo e ficam mais em cima, sim? Mais elevados, você tem que ficar atento e ser honesto. O que faz quando seus pensamentos não estão sendo para embaixo? O que estou fazendo com meus pensamentos quando eles ficam mais elevados? Com meus sentimentos? Sabe o que acontece com a maioria? A vida é uma festa para eles. Como não tem moléstia psíquica nesse momento, mas quando o pensamento e o sentimento não vão para embaixo e ficam mais elevados, você tem que colocar esse capital psíquico com mais força para a vida interna. Não tem que dizer, eu fico tão bem, eu vou ir a passear, vou chamar a meu namorado, vou ir a passear o cão, o cachorro, que há 2 dias que eu ficava mal, não levava. Não, você tem que colocar o capital psíquico para o serviço da vida interna. Tem que confirmar que aquele bem-estar, aquela sensação de bem-estar, é uma droga se você não aproveita aquele relativo equilíbrio e harmonia para reforçar, sim, o contato com a vida interna, ficar entregue para a vida interna, poder avançar na sua vocação interior. Então, sempre somos responsáveis de que a vida psíquica, pensamentos e sentimentos puedan ir, as forças siguen aí batendo, puedan ir para embaixo, sim? E que é o Pai? Por que chamamos Pai ao Pai? É simbólico, porque esta é uma definição que vem do ciclo da energia masculina. Em muitos lugares, o extremo desse era o patriarcado, onde o pai era o máximo. Então, é uma forma simbólica de falar do único, de falar do imutável. Quando falamos de pai, de único, de imutável, não falamos de gênero,
não é uma questão de gênero, masculino ou feminino, porque a linguagem humana ela tem essa condição. As palavras são limitadas e nós temos que ultrapassar o sentido rígido das palavras. Então, ainda hoje, na polaridade feminina, o término pai único tem um simbolismo muito forte para nós. Então, não é para que nós confirmemos um fato patriarcal cósmico, é para que nós podamos ser receptores de um símbolo, de uma condição elevada e única da realidade, ainda mais que Deus, porque Deus, cosmicamente falando, é a categoria que tem certas hierarquias que trabalham com conjuntos humanos em distintos planetas e sistemas solares. Por isso, na antiguidade se falava dos deuses. Por quê? Porque mesmo era uma interpretação dos iniciados de a multiplicidade hierárquica. Então, quando se fala do Pai, do único, do imutável, não se está falando de gênero. É uma costume, é uma manifestação simbólica do reconhecimento do poder do único em todo o cosmos, do imutável em todo o cosmos. Então, aqui perguntam também como é que se alimenta o processo da consciência. Hoje falávamos da consciência. O processo de alimentação da consciência necessita desta associação que nós falamos algumas vezes, porque a consciência sozinha, ela não tem possibilidade nenhuma. Então, qual é o processo que alimenta as oportunidades expansivas do crescimento da consciência? É um processo que tem sua base no triângulo da consciência com a essência e a substância. Então, na essência e na substância, a consciência encontra as bases para seu processo evolutivo. Porque a essência, que é imutável, como nós falávamos, a essência coloca a base sólida, imutável para as experiências que a consciência tem que fazer no domínio da substância, porque a substância representa as leis com as quais a consciência em cada etapa tem que trabalhar. Então, aqui temos, no ciclo inicial da consciência, substância que tem que ver com as condições vibratórias, energéticas e magnéticas do reino mineral. Então, a consciência trabalha com uma substância que tem que ver com as leis minerais, com uma essência que é imutável e absolutamente omnipresente. Então, a substância, a essência e a consciência trabalham num ciclo com essa substância. À medida que a consciência, coligada com a essência, pode dominar os princípios vibratórios, magnéticos e energéticos da substância mineral, ela vai sendo preparada para trabalhar com a substância que tem condições vegetais. Então passa para outro patamar evolutivo. E depois passa para o patamar evolutivo animal. E assim o processo é infinito, eterno. Mas sempre o processo se alimenta, ele pode se consolidar, se fala? Ele pode se consolidar por essa relação da consciência com a substância e com a essência. Mire, tanto importante esse fato, que nós, quando encarnamos, que recebemos? Substância.
Sustancia que responde a 3 leis. Sustancia que responde à lei mental planetária, que é uma sublei da lei solar. Sustancia que responde, ¿sí?, à lei astral, emocional do planeta, e sustancia que responde à lei etérico-física do planeta. Esses 3 níveis de substância, que são uma entidade substancial, porque a substância também pode se manifestar como entidade, essas 3 substâncias que são uma entidade substancial, é o que necessita a nossa consciência, alimentada pela essência imutável e indivisível, para trabalhar sobre a substância. Onde que recebe o alimento, a consciência, para trabalhar com a substância? Da essência, que ela é inagotável, se diz? Inesgotável? Sim. Bem, assim, isso. Então, esse é o fato interessante. A consciência sempre necessita do alimento que a essência e as leis sobre a essência colocam para ela poder trabalhar com a substância. Então, à medida que a consciência muda, a essência não vai mudar, mas à medida que a consciência muda, ele tem condições para trabalhar naquela associação substância, essência, consciência, com níveis de substância que vão exigir à consciência um domínio, tranquilo, um domínio mais amplo das leis. Mas no momento desse processo evolutivo, a substância pode já ser eliminada? Sim, a substância primeiro vai ser muito sutil e depois, já quando o ser vai para a lei do equilíbrio, a consciência fica uma síntese. E essa síntese é consciência-essência. Porque existem níveis que são expansivos, que ficam regidos pela lei da expansão, onde a substância já não tem um caráter omnipresente. Só tem presença a substância quando é necessário, mas não fica já aquela associação essência, substância, consciência obrigadamente. Existem aspectos evolutivos de síntese onde a consciência já não pode ficar ligada com aquele sócio tanto antigo que é a substância, porque senão ela não pode se expandir. Então, nesses níveis da lei do equilíbrio, só ela liga com a substância quando é necessário por algum fato evolutivo onde ela tem que fazer experiências. Aqui perguntam que tipo de ajuda estamos a receber de seres não terrenos. Não terrenos que a superfície da Terra, porque a Terra é muito mais que energia superficial. Quer dizer, nós somos terrestres e superficiais, por muitos motivos. Porque ficamos fechados, a vida interna, somos superficiais, e somos superficiais porque habitamos a superfície da Terra. Mas tanto nós que habitamos a superfície da Terra, somos terrestres como os mesmos intraterrenos, aqueles intraoceânicos, intraígneos e intraaéreos. Todos transitoriamente ficamos dentro de uma necessidade evolutiva, mas em distintos níveis e intensidades das leis terrestres e das leis solares do sistema. Então, nós temos contato com seres terrestres das leis internas e com seres extraterrestres. Quer dizer, extraterrestres de fora da Terra, mas dentro do mesmo sistema solar, mas também extraterrestres que têm sua base ativa fora do sistema solar. Então, temos contato com seres das civilizações internas, com seres sistêmicos fora da Terra e com seres extrasistêmicos. Em cada ciclo, a combinação dessas consciências é diferente em função daquilo que tem que ser vivido, da assistência evolutiva
que necessita o planeta, não só a humanidade da superfície, todo o planeta é assistido por entidades de condições múltiples, de entidades que são inimagináveis em sua potência, em sua conformação, em sua qualidade cósmica, em sua amplitude cósmica. Eles são inimagináveis para nós. Então, sim, temos essa assistência. E qual é principalmente o aporte daquela assistência? Que nós não podamos ultrapassar certos limites e permitir que o esgotamento da transição do planeta pueda acontecer. Porque sem essa assistência, a humanidade da superfície da Terra já houvesse levado o planeta Terra ao fracasso evolutivo. E as hierarquias cósmicas e galácticas, junto com as energias das hierarquias do sistema solar e do planeta, elas sustentaram uma cerimônia para que o fracasso evolutivo do planeta não pudesse acontecer. Então, a hierarquia cósmica, não sei se se fala de... decidiu que a Terra ia ser resgatada do fracasso, que a Terra não podia ir para o fracasso evolutivo. Então, a partir desse momento, a presença de hierarquias cósmicas, solares e internas do planeta, em comunhão, em complementariedade, assistindo todas as questões da Terra, vão levando o planeta para o fim da transição, sem que isso implique o fracasso evolutivo do planeta. Então, este é o principal papel destes seres. E a consequência dessa presença, porque o cosmos todo é síntese, em distintos níveis, em distintos patamares, dimensões da realidade planetária, estas hierarquias vão instalando energias que vão permitir antecipar aspectos do ciclo venideiro do planeta, com a lei evolutiva superior. E, ao mesmo tempo, muitas destas hierarquias podem ser definidas como hierarquias de instrução, porque estão passando instrução para uma quantidade de seres da superfície da Terra que têm que ser canais para isto que falávamos há uns momentos, isto de trabalhar com a espiritualidade prática, definida como novos padrões de vida e de conduta. Então, sem estas hierarquias trabalhando, os estímulos internos do próprio ser, do indivíduo, do próprio instrutor interno, não chegam. Sabe por que chega? Porque é oportuno, porque tem a potência que tem a própria vida interna para trazer estímulos, porque as hierarquias estão alimentando cosmicamente a relação de nossa consciência interna com as leis superiores. E é uma contínua renovação e atualização que fazem as hierarquias nesse contato com a própria consciência monádica do indivíduo, com a consciência espiritual. Então, mesmo que assistem todo o planeta, naqueles seres mais receptivos, a hierarquia de instrução trabalha com as mônadas. E no nível das almas, as hierarquias dos grupos internos também fazem esse trabalho. Então, isso pode garantizar que os seres que têm condições para ser ferramentas de irradiação do novo conhecimento, da nova instrução, puedan fazer seu trabalho evolutivo, que é o mesmo que falar de cumprir com sua planificação interna. E perguntam se podemos contactar outros seres extraterrestres. Nós podemos contactar tudo aquilo que na etapa do planeta, da humanidade e nossa etapa individual é necessário. Então, para cada um de nós é diferente este fato, porque existe o contato com seres superiores, existiu sempre, mas em cada etapa da humanidade, do indivíduo e do planeta,
esses fatos são diferentes, porque tem que ver com a necessidade do indivíduo, do grupo humano geral e do planeta mesmo, que é a base onde esse processo pode se manifestar. Então, os seres extraterrestres e os seres das civilizações internas trabalham para estimular e assistir e acompanhar as mônadas dos indivíduos da superfície da Terra. Mesmo que as mônadas dos seres da superfície da Terra têm uma coligação transitória com as civilizações internas do planeta. Existem 7 civilizações reveladas e as mônadas dos seres da superfície têm uma coligação com cada uma dessas civilizações reveladas. São conjuntos de mônadas da superfície que transitoriamente trabalham com certas civilizações internas, mas também trabalham com civilizações extraterrestres. Quais trabalham e por quê? Por necessidades evolutivas. Porque existe certa intensidade energética, vibratória e magnética que as civilizações intraterrenas ou internas, qualquer das 4, ¿sí?, não podem colocar, porque ainda sua evolução não permite isso. Elas não podem trabalhar com aquilo. Então, quando não chega o trabalho das civilizações internas, são as civilizações externas que complementam aquele processo. Então, o ser pode ficar em contato internamente com civilizações extraterrestres e com civilizações dos níveis internos do planeta. Não, uma coisa não exclui a outra, se entende? Não tem por que ser contraditório. Existem seres que têm contato com distintos níveis de consciências extraterrestres, mas também com distintos níveis de consciências internas do planeta. Por quê? Porque é necessário, porque esse ser pode ser uma ferramenta para liberar energias que são necessárias aqui no contexto da transição na civilização da superfície. Então, isto existiu sempre, mas nunca com intensidade como acontece hoje. Nunca na história da superfície da Terra e da humanidade existiram seres com um contato interno tanto profundo, tanto estável, tanto amplo. Hoje, esses seres contactos, ¿sí?, esses seres que têm a capacidade de passar através de seu canal de consciência energias inéditas, são ferramentas fundamentais para que certos aspectos ocultos da realidade puedan se alimentar como benefício para a transição do planeta, para poder fechar a transição do planeta. Aqui perguntam a diferença entre a boa vontade e aquilo que se fala de correto e necessário. A boa vontade é uma energia que pode ser definida como positiva, mas também é muito fraca, é inestável, porque a boa vontade tem que ver com o estado de ânimo e a livre escolha, o livre-arbítrio. Tem que se combinar. Que você esse dia, sim, acordou bem. Seu estado de ânimo fica bem, acordou bem. Então a boa vontade e o livre-arbítrio, esse dia, podem se manifestar. Mas se amanhã você não fica bem, não acordou bem, suas escolhas vão ser terríveis. E o estado de ânimo é para não sair da cama, então o planeta não pode contar com você. Qual é a diferença entre a boa vontade e o correto e o necessário?
é que quando o ser fica entregue para o plano evolutivo e a própria vida interna, ele não vai prestar atenção a seu estado de ânimo. Ele sabe que é um engano trabalhar com estado de ânimo. Porque o estado de ânimo um dia fica eufórico, outro dia fica depressivo, desbordante. Eu sou o ser mais feliz do mundo, mas amanhã é o ser mais infeliz do mundo. Então, a vida do planeta não pode contar com seres assim. Porque ninguém sabe se esse ser, amanhã, vai servir para algo. Então, o correto e o necessário é uma manifestação que o ser tem que viver, tem que garantizar como atividade de sua consciência para o planeta, pela sintonia interna, pela coligação interna, pela alinhação interna, pela vocação interna. Um ser que tem compromisso interno com o plano evolutivo, para ele não importa o estado de ânimo. Ele pode perceber que sua psique pode ficar mais em cima, mais embaixo, mas para ele isso não é nenhum impedimento. Ele aprendeu que todo é uma ilusão e, sobretudo, desequilíbrio de seu próprio corpo emocional, que é o responsável dos estados de ânimo, claro, mesmo com a cumplicidade da mente. Porque como a mente fica sempre, já endemicamente, cúmplice do corpo emocional e seus reclamos, então não podemos contar com a mente quase nunca para sair dos estados de ânimo, da dependência dos estados de ânimo. Então, que é o correto e que é o necessário? O necessário, hoje falávamos da lei de necessidade, a lei de correspondência, a lei de manifestação. O necessário é aquilo que revela a própria alma para o ego e a personalidade. Você quiser ter garantias de que vai fazer o necessário? Bem, fique atenta para a vida interna, obediente para a vida interna, com fidelidade para a vida interna, e quando o estímulo da vida interna passa para a sua consciente, só tem que obedecer. Aquilo que você vai obedecer é a manifestação do necessário. Você fica ao serviço do necessário quando obedece o estímulo interno, mas também fica perante da prova, porque você pode perceber o necessário, mas não tem a força necessária para atender aquela necessidade corretamente. Então, é um treino. A primeira parte do treino é que você tem que ficar disponível para ser receptivo daquilo que a vida interna vai mostrar que é necessário. E depois, tem que colocar toda a sua fidelidade para atender do modo correto aquilo que reconheceu como necessário. E muitos seres, no momento de fazer as coisas corretamente, não percebem que ficam envolvidos com forças que estão tentando interferir aquele estímulo intuitivo que ele percebeu e que conhece como necessidade. Porque quando as forças disuasivas percebem que um ser não alimenta a presença delas, que elas tentam bater e você não presta atenção, elas vão bater com mais força. Então, quando você registra, percebe a necessidade, e nesse momento não presta atenção, não alimenta as forças, não alimenta, elas vão a preparar um embate mais forte. E nesse momento que prepara um embate mais forte é quando você tem que dar tratamento correto à necessidade que percebeu. Então tem que ficar preparado, porque sempre que perceba a necessidade e que fica disposto a dar tratamento correto, você tem que saber que as forças já vêm para aí. Mesmo se não estão, já vêm. Então tem que ficar atento para reforçar alinhação e sintonia. Então o trabalho de simplificar a vida é muito importante nesses momentos. Porque quando você simplifica a vida, você tira da sua vida uma quantidade de fissuras que permitem que essas forças possam trabalhar em você.
quanto menos simples essa vida de um ser, o ser tem mais dificuldade, momento de fazer o correto, porque as forças têm muitas fissuras para trabalhar sobre sua consciência. Então, se você simplifica a vida, e é um exercício contínuo simplificar a vida, no momento de fazer o correto, você tem a consciência simplificada, tem a síntese em sua consciência suficiente para que aquelas forças, mesmo que você perceba que elas tentam bater, não possam avançar com esse processo, não possam tirar a você do plano evolutivo, do serviço. Aqui perguntam se o planeta Terra será totalmente diferente depois de ser dirigida pelo primeiro raio, vontade e poder. Aqui diz depois de ser dirigido. Quando o planeta, depois de ser dirigido, já foi por uma síntese, não é mais o planeta Terra. Agora, como nós temos que falar de etapas do sistema solar e do planeta simultaneamente, porque cada etapa do sistema solar simultaneamente são etapas para os planetas que são abarcados pelo sistema solar. Então, quando começa a etapa do primeiro raio do sistema solar, vai começar também a influência direta do primeiro raio no planeta. Então, vai ser totalmente diferente a estrutura energética, vibratória, magnética e a relação do planeta Terra e dos outros planetas com a vida cósmica. Porque cada raio que dirige o sistema solar e que tem influência direta com os planetas daquele sistema solar, em cada etapa, cada um desses raios estabelece uma correlação, uma coligação, uma interrelação diferente com a energia do sistema, dos planetas, com o cosmos todo. Então, em cada etapa é bem diferente, mesmo tão diferente que não poderíamos reconhecer nosso sistema solar em cada etapa e não poderíamos reconhecer o planeta, porque hoje o planeta e o sistema ficam em sua segunda etapa, que é de segundo raio. Começou com terceiro, agora fica segundo, e a última etapa do planeta e do sistema vai ser com primeiro raio. Não reconheceríamos. É tanto diferente o processo de uma etapa para outra que ninguém reconheceria nem o sistema solar, nem o planeta. Então, como esses fatos, nossa consciência não chega para compreender, para perceber, para ter uma vivência, é bom saber que existe, mas é uma informação, é um padrão vibratório, mas temos outras coisas aqui para trabalhar. Características do GNA, novo código genético. São características que permitem à consciência poder trabalhar com estímulos internos e estímulos cósmicos e estímulos solares sem fazer nenhum esforço. Porque a energia, com este novo código genético, o que hace é confirmar o canal interno como o caminho, a fonte, a ferramenta direita das leis cósmicas sintetizadas através do ser interno do indivíduo. Então, o GNA libera o indivíduo da agressividade, do desequilíbrio, da desarmonia, de todas as condições negativas que nós temos aqui, porque as condições negativas são para treinar com os códigos genéticos kármicos. E como o GNA é um código genético da lei evolutiva superior, o que fortalece, o que permite principalmente, é fortalecer, sutilizar, habilitar, estabilizar todos os níveis da consciência tridimensional do ser, para poder eles são espelhos
estáveis, espelhos muito potentes da realidade cósmica interna. Então, principalmente, é um código que permite manifestar, transitar condições que nunca transitamos. A mais importante é a inofensividade, porque todos os códigos genéticos kármicos têm a possibilidade de permitir que o ser puedan fazer experiências ofensivas. Quer dizer, colocar desequilíbrio e desarmonia nas relações, mesmo com os outros seres ou as relações do ser com sua própria consciência, porque isto também forma parte dos códigos genéticos kármicos. O ser fica em fricção com o mundo todo, com aqueles outros seres, mas fica em fricção com a própria consciência dele. O GNA não permite isso. O GNA permite uma harmonia, um equilíbrio e uma pacificação da consciência que para nós é desconhecido. Isto temos que arreglar algum dia. É o karma dos equipos. Nesta viagem para a Europa, se não ficou queimado um equipo, estragado totalmente, agora não? Veo. Ele, quando quiser, faz isso. Quando estou preparado para que ele pueda fazer, não faz. Ele quer tomar desprevenido a minha consciência, mas não vai a lograr tirar a minha consciência para fora de aqui até que terminemos. Viu? Mesmo sem ele podemos terminar. A ver, olá. É um desafio para ele. Bem. Então, isso que tem o GNA vai permitir uma experiência de estabilidade evolutiva muito interessante, mas não estabilidade, sim, inérgica. Estabilidade, sim, com pulsos perfeitos. Uma estabilidade expansiva, sim, ampliatória, mas sem interferências entre um pulso e outro, entre uma expansão e outra, como acontece hoje karmicamente, que o ser tem que fazer experiências lutando continuamente com as forças. Então, cada vez que ele dá um passo, foi uma guerra dar esse passo. Ficou magoado, ficou doente, desequilibrado, louco mesmo em muitas encarnações. Então, este código permite transitar pulsos expansivos sem perder o equilíbrio, a harmonia e a consciência mesma. Na primeira vez em sua trajetória evolutiva, vai ficar em paz, porque isso é a verdadeira paz. O que acontece quando o ser tem um código genético que permite a coligação da consciência em harmonia com todas as leis de todos os níveis. Porque agora a nossa consciência, com essa estabilidade, a harmonia, sim, o equilíbrio, a paz, nos níveis internos, supramentais, o GNA vai permitir que o ser pueda viver em harmonia com as leis e a dinâmica daquelas leis em todos os níveis da consciência do ser. Qual a importância das experiências de quase-morte e saídas do corpo? Mostram a realidade espiritual como é? Não mostram. Todos estes fatos de saída do corpo, de quase-morte, são experiências que alguns seres necessitam para ficar conscientes que acima da vida física concreta existem outros níveis de consciência. Então, no ciclo anterior, muitos seres treinavam sua consciência através das viagens astrais, os desdobramentos, sim, estes fatos de quase-morte. Então, eles ficavam conscientes que acima da vida concreta existia outro aspecto da realidade, um aspecto do nível astral da realidade, do nível mental da realidade. Mas isto não são experiências espirituais, mas são ferramentas que o espírito utiliza para que o ser fique mais consciente
dos níveis intermédios da realidade. Se fala de níveis intermédios da realidade, aquelas faixas de consciência, aqueles patamares que ficam embaixo da vida supramental e em cima da vida etérico-física. São os níveis intermédios da existência, o plano astral, o plano mental. Os níveis internos e superiores é o nível da alma, quando ela fica polarizada no nível intuitivo, quer dizer, a intuição. O nível espiritual, o nível monádico e o nível divino. Esses são os 4 níveis superiores. E o nível inferior, o etérico-físico. E intermédio, o astral e o mental. Por isso, hoje, a energia de instrução fala que os seres não têm que buscar o contato, habilitar a presença, sim, das forças dos níveis intermédios. Não têm que permitir que eles possam mexer com sua consciência. Não têm que trabalhar, não têm que buscar sintonia com as forças dos planos intermédios, com o plano astral, o plano mental. Porque nesses níveis, há muitos anos que já as hierarquias não trabalham. Eles ficam totalmente lotados com forças dissuasivas. Em todos os 7 níveis, sim, os 7 subníveis do mental e do astral, o único que tem, que você pode encontrar, são forças involutivas, entidades do astral. Mesmo quase que não vai encontrar seres desencarnados, porque como ficamos na transição do planeta, quando o ser desencarna, o passo pelo nível astral do ego e pelo nível mental é muito dinâmico. Não é como no ciclo anterior, que o ego ficava desencarnado muitos anos, siglos, sim? No plano astral, no plano mental. Hoje não. O ser passa pela lei da morte no corpo físico e já é assistido pelas hierarquias para ultrapassar dinamicamente, sim, o nível astral e mental. ¿Para quê? Para que ele pueda disolver o corpo astral e o corpo mental, para que aquela consciência pueda ficar livre de sua relação com o mundo tridimensional e kármico e que as hierarquias puedan disponer dela nos conjuntos internos que vão ser destinados ou para voltar para a superfície da Terra ou para outros planetas mais evoluídos ou como vai acontecer com a maioria que vão ir para planetas mais primitivos, porque não são seres que têm preparação evolutiva, resposta evolutiva para ir para mundos mais evoluídos. Então, não é conveniente buscar o contato com esses seres, com essas entidades, mais que seres, com essas forças do astral. E se isso acontece espontaneamente em você, você tem que aprender a ficar atento para não corresponder, não alimentar esse processo. Se isso continuamente acontece com você, você tem uma responsabilidade com isso. Mesmo que você não percebe, você fica alimentando isso, você alimenta isso, mesmo que não é totalmente consciente. Então, como pode neutralizar aquele contato com os níveis intermédios, com as forças dos níveis intermédios? Reforçando a busca de sintonia e alinhação com a própria vida interna. Então, se você é responsável de alimentar sua vocação interna, gradativamente vai transcender aquelas experiências com as forças intermédias, com os planos intermédios da realidade. Alguns seres nunca vão poder transcender isso, certo? Porque seu compromisso é tanto forte com as energias astrais e mentais do planeta que não podem transcender. Mas aqueles que já têm consciência do plano evolutivo e que sabem que a única verdade que têm que sintonizar é interna, vão ser assistidos internamente também para poder transcender aquelas experiências. Gratidão. Gratidão.